Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 3: Trabalhadores do Mundo, univos. Existem os democratas e existem os republicanos. Se o século XX nos ensinou uma lição, foi a de que o socialismo fracassa onde quer que seja testado. Fracassou na União Soviética, fracassou na China, fracassou na Tanzânia, na Coreia do Norte e em Cuba. E também não fez da Suécia, da França e da Finlândia poderes globais. O último século foi uma cruel evidência de que a nação que rejeita a economia capitalista está fadada ao fracasso. Muitos professores não aprenderam essa lição. Aulas sobre marxismo existem em grandes universidades por todo o país. A Amherst College oferece o curso, entre aspas, Levando Marx a Sério. A Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, oferece o curso, entre aspas, Marxismo Negro. A Universidade Rutgers oferece o curso, entre aspas, Teoria Literária Marxista. A Universidade da Califórnia, em Riverside, oferece uma disciplina optativa de especialização em estudos marxistas. Richard Scalar, professor da UCLA, chamou o socialismo de, entre aspas, excelente ideia. E o ditador comunista Mao Tse-tung de, entre aspas, grande líder. A implementação do socialismo resultou em mais mortes do que somadas todas as guerras internacionais do século XX. O socialismo é realmente uma excelente ideia? Mao causou a morte de milhões do seu próprio povo. Seria essa uma grande liderança? Dirk Struik, professor e matemático do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, afirmou que, abre aspas, desde os meus tempos de aluno, descobri que o estudo dos pensamentos de Marx é útil, fecha aspas. O esboço da biografia do professor Cornel West, citado em vários sites da internet, descreve sua filosofia como uma que, abre aspas, procura reviver o melhor do liberalismo, do populismo e do socialismo democrático, fecha aspas. A Belden Fields, professor da Universidade de Illinois, coordena um grupo para discussões socialistas que ocorrem mensalmente no campus. Quando Tom Kushner, ácido dramaturgo socialista, discursou na Cornell University, observou com tom de deboche, abre aspas, o capitalismo é uma porcaria, todos nós sabemos disso, fecha aspas. Kushner, de acordo com o jornal Cornell Chronicle, abre aspas, discutiu os males do capitalismo e do individualismo, fecha aspas, e, abre aspas, como alternativa ofereceu o socialismo, o qual ele disse englobar a cooperação benéfica ao invés da competição, fecha aspas. Que ótima alternativa! Ao menos foi o que os professores pensaram. Ron Wilson, professor de cinema e teatro, elogiou Kushner, abre aspas, a forma como Kushner mescla sarcasmo com intelectualismo promoveu uma noite interessante, fecha aspas. De acordo com o artigo, Joyce Morgenthau, professora adjunta de dança, disse que gostou da, abre aspas, forma como Kushner desenvolveu temas diversos, mas mantendo os pés no chão. Ele prosseguiu trazendo a audiência de volta à realidade, fecha aspas. Lembro-me dos meus tempos de calouro durante as aulas de geografia na UCLA. O professor era Joshua Mudavim. Além de aprendermos que as nações ocidentais destroem os povos e ecossistemas da Terra, aprendemos também sobre seus capitalismos virulentos. A única pergunta, se era ou não abertamente comunista, ele respondeu prontamente, contando a história de um aluno que perguntou sobre suas inclinações comunistas. O professor disse à classe, abre aspas, então ele me perguntou se eu era comunista. Eu respondi, se ser comunista significa que eu me importo com todo tipo de pessoa, que meu desejo é reduzir a desigualdade e ajudar o pobre, então sim, eu sou comunista, fecha aspas. Fiquei pasmo e o resto da classe riu e aplaudiu. O corpo docente da extrema esquerda é tão vermelho quanto tomates podres de tão maduros, e seus membros bombardeiam diariamente nossos universitários. Capitalismo, o sistema que falhou.
A ala Leon Trotsky da universidade odeia o capitalismo e causa represália. De acordo com essa facção, o capitalismo não faz nada de bom, mas só aumenta a lacuna entre o rico e o pobre, resultando na exploração de pessoas por causa do dinheiro. Qualquer crescimento econômico não é devido à economia do livre mercado, mas a outros fatores. O mesmo professor Scalar também disse à classe que, abre aspas, intelectuais não são tão anticapitalistas quanto foram 25 ou 30 anos atrás, fecha aspas. Não estou vivo há tanto tempo assim, mas se os professores agora são menos anticapitalistas do que já foram um dia, então eu mal consigo imaginar quão ruins eram as coisas naquela época. Em um artigo que tivemos de ler para a aula de geografia na UCLA, no fim do ano, tive de ler que, abre aspas, os sistemas voltados ao mercado de produção e distribuição não têm bons antecedentes quando se trata de promover alimento para o povo, ou de lidar com as bases da pobreza que condenam à fome em mais de um quarto da população mundial, fecha aspas. Surpreendente. Da última vez que dei uma olhada, sistemas não, entre aspas, voltados ao mercado, mataram 20 milhões de fome na União Soviética, 30 milhões na China e milhões mais mundo afora. Devo ter perdido a parte da história dos Estados Unidos em que o sistema voltado ao mercado matou milhões de cidadãos. O programa de estudos para um curso de aulas de geografia da UCLA, intitulado, abre aspas, Globalização, Desenvolvimento Regional e Economia Mundial, fecha aspas, garante, abre aspas, no fim do curso os alunos serão capazes de compreender as características básicas da economia mundial, como se desenvolveu historicamente e como seu processo de formulação criou desigualdade e pobreza, fecha aspas. Ou seja, o pressuposto implícito é que o capitalismo causa desigualdade e pobreza. Oi? Todo país que participa do mercado mundial tem experimentado crescimento econômico. Se a lacuna entre países ricos e países pobres aumenta, não significa que o pobre também não esteja ficando mais rico. É uma questão de comparação. Digamos, por exemplo, que, trabalhando como executivo, eu ganhe $100 mil por ano e você, como professor, ganhe $30 mil por ano. No Natal, recebo um aumento de $5 mil e você, $1.000. Nossa lacuna de renda cresceu 4 mil, mas ainda assim você vai receber mais dinheiro que recebia antes. A desigualdade por si mesma não implica a criação de pobreza. Robert M. Solon, professor do MIT e ganhador de um Nobel, reproduziu o mesmo tipo de reclamação sobre o capitalismo causando, entre aspas, desigualdade. Abre aspas. O capitalismo laissez-faire tende a gerar grandes desigualdades de renda e até mesmo maiores desigualdades de riqueza, fecha aspas. Kennedy Arrow, outro professor do MIT e também ganhador de um prêmio Nobel, concordou, abre aspas. O capitalismo em si não funciona tão bem assim, quando não é regulamentado e onde não existem freios e contrapesos, fecha aspas. Thomas Sokrow, professor da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, considera o capitalismo como a causa do subdesenvolvimento negro. O capitalismo causa desigualdade, ele diz. Já não vimos isso antes? E o capitalismo não apenas causa desigualdade. Abre aspas, americanos negros carregam desproporcionalmente os frutos da desigualdade, fecha aspas. Resposta errada. Desculpe, professor, você não ganhou o carro. Quer tentar a máquina de lavar? Robert Higgs, do Independent Institute, e Robert Margo, da Universidade Vanderbilt, calcularam que, durante o último século, abre aspas, a renda média da população negra cresceu muito mais rápido do que a renda média da população branca, fecha aspas. A filosofia mais pró-capitalismo da história recente, Ayn Rand, é ridicularizada pelos professores. John Husson, professor na Penn State, disse que, abre aspas, não há nada particularmente original ou interessante nas ideias dela, e a autora certamente não está na lista dos filósofos a serem estudados, fecha aspas. Michael Zalai, professor adjunto na Universidade Irvine, concorda, abre aspas, as coisas que ela fala são filosoficamente e politicamente um tanto esquisitas, reticências. O objetivismo não é levado a sério pelos filósofos em nenhum lugar, fecha aspas.
Sendo eu religioso, não concordo muito com a visão profundamente negativa de Ayn Rand sobre a religião. No entanto, minimizar sua contribuição à filosofia é ridículo. Sua defesa do capitalismo é, hoje mais do que nunca, incrivelmente importante. Com o aumento dos impostos e a intervenção do governo em todos os setores da vida, sua filosofia libertária é necessária para, ao menos, equilibrar o debate. David Michael Smith, marxista declarado e professor com cargo vitalício na Universidade do Texas, chamou o capitalismo de, abre aspas, sistema baseado na exploração, na opressão, na dominação, no racismo e na guerra, além de muitas outras coisas, fecha aspas. Certo. E o socialismo é um sistema baseado em borboletas e flores bonitas e tolerância a todas as criaturas vivas. Entre aspas, lucro significa palavrão. Esses professores transformam a palavra, entre aspas, lucro, num tipo de maldição. Se algo está ruim, deve ser porque as pessoas estão fazendo isso por puro lucro. Prestar serviço só é digno se feito de forma altruísta. Os docentes que apregoam essa ideia ignoram o fato de que o homem é movido pela recompensa e que lucro é incentivo mais correto para o trabalho árduo. Talvez o melhor exemplo seja o ódio desses professores pela indústria de tabaco. Eles a detonam porque ela opera com base no lucro. Fletcher Baldwin, professor da Universidade da Flórida, ficou feliz. Abre aspas. Meu estado está acabando com o lucro da indústria de tabaco nos Estados Unidos, fecha aspas. E quando milhares de pessoas perderem o emprego, continuará sendo algo tão bom assim? Abre aspas. Os terroristas do tabaco odeiam a nossa liberdade. Eles odeiam o fato de sermos livres do vício em nicotina e da morte prematura, fecha aspas, disse John Greed, professor na Universidade do Alasca. Abre aspas. O sistema Big Tobacco das maiores indústrias de tabaco do mundo lucra horrores sobre essa epidemia totalmente prevenível que mata 400 mil americanos por ano, fecha aspas. Ah, faça-me o favor. Terroristas do tabaco? Eles agora pilotam aviões carregados de cigarro para lançá-los nos prédios? Tudo o que as companhias de tabaco fazem é fornecer um produto para um mercado ávido. Isso é crime? Na verdade é, de acordo com David Kessler, reitor da Faculdade de Medicina de Yale, abre aspas, é fácil ser influenciado pelo argumento de que o tabaco é um produto segundo a lei e que deve, portanto, ser tratado como qualquer outro. Mas um produto que mata pessoas, quando usado conforme deve ser utilizado, é diferente. Ninguém deveria ter a permissão de lucrar desta maneira, fecha aspas. Espere um minuto, as pessoas não consomem tabaco de forma voluntária? Eu nunca vi funcionários da Philip Morris invadindo a casa das pessoas a fim de forçá-las a fumar um cigarro sob a mira de um revólver. E não nos esqueçamos do Burger King e dos McDonald's, terríveis expoentes do infarto. Esses professores também os odeiam por motivos semelhantes. Marion Nestlé, professora na Universidade de Nova York e autora da obra Política Alimentícia, como a indústria dos alimentos manipula o que comemos em detrimento de nossa saúde. Enxerga os americanos como macacos estúpidos, forçados pela mídia à obesidade. Entre aspas, não é justo. Nestlé choraminga. Abre aspas, as pessoas são bombardeadas com comida de todos os lados só para comerem cada vez mais. A função da indústria alimentícia é fazer com que as pessoas comam mais, não menos, fecha aspas. Nossa, sério? Você quer dizer que companhias alimentícias querem que comamos o alimento produzido por elas para que possam ganhar dinheiro? Que coisa repugnante. O pessoal gosta de lanches e besteiras? Problema de cada um. Abre aspas. Meu desejo é que chegamos a ponto de ver uma máquina de vendas automáticas no saguão de entrada e, assim como se nos deparássemos com uma máquina automática de cigarros no mesmo lugar, pensemos, isso é ruim, não deveria nem mesmo estar aqui, fecha aspas, diz Tom Farley, da Universidade Tulane. Vencer essa batalha, entre aspas, não será fácil, determinou Tony Robbins, da Universidade Tufts. Abre aspas, as pessoas precisam ser criativas a respeito, derrotar a indústria das comidas não saudáveis, mas o tabaco não é um oponente menor, fecha aspas.
É tudo culpa do lucro. Se não existisse lucro, ninguém comeria fast food e todos seriam parecidos como a modelo Cindy Crawford e com o ator Matt Damon. E ninguém fumaria, e o ar seria limpo, e ninguém morreria de câncer de pulmão. Sim, certo, tudo bem. Ah, e por falar nisso, o que aconteceu com o direito da escolha? Porcos capitalistas gananciosos. A ala comunista do sistema universitário não só odeia o capitalismo, ela também odeia os capitalistas. E nada remete mais ao capitalismo que o cidadão branco e rico. Há algo inerentemente errado com ser rico. Significa que você roubou dos outros. Significa que você é racista. Significa que você pode distorcer a lei, tornar a política parcial e trucidar camponeses. O quê? Paul Ehrlich, professor em Stanford, fala zombando, abre aspas, a riqueza mantém os pobres e as nações relativamente sem poder para buscarem igualdade, fecha aspas. Sim, as coisas seriam bem melhores se nós todos fôssemos pobres. Então poderíamos bater uns nos outros com bastões para, entre aspas, buscarmos a igualdade. Robert Watson, professor na UCLA, explica que o docente é o grupo mais nobre da sociedade e por isso rejeita o dinheiro. Abre aspas, aqueles que desejam renunciar à extrema riqueza que algumas riquezas trariam, preferindo o privilégio de ensinar a juventude e manter a dependência intelectual, são os mesmos que tendem a questionar a autoindulgência e o amor ao dinheiro da cultura americana, fecha aspas. Graças a Deus temos professores tão puros e altruístas. O professor Moldavin, comunista confesso, certo dia citou Platão em sala de aula, dizendo, abre aspas, a riqueza ignorante é mais maligna do que a pobreza, fecha aspas. Ele não declarou uma fonte para a citação, mas esse era o ponto que ele queria deixar claro. Se você é rico, mas não esquerdista, você é mau. Moldavin também indicou uma peça de propaganda. O autor afirma, abre aspas, para o rico, no entanto, o infortúnio de um é o ganho do outro, fecha aspas. Engraçado, não é assim que penso quando vejo o cachorro de alguém pobre sendo atingido por um carro, ou quando ouço que alguém perdeu o emprego. Um dos principais fatores sobre o sistema capitalista é que todos prosperamos ou todos fracassamos juntos. Tanto a recessão quanto o crescimento econômico não atingem unicamente o pobre. Quanto melhor for a condição do rico, melhor para o bolso de todo mundo.